Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você novamente nesta semana e trouxemos a nossa convidada do primeiro semestre para falar sobre este assunto, doenças reumáticas. O que você precisa saber? Este é o nosso tema do Conversa Franca desta semana. A nossa entrevistada, a doutora Ellen de Carvalho. Pois é, a doutora Ellen é médica reumatologista, coordenadora da Comissão de Mídias e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Que prazer tê-la novamente aqui no Conversa Franca. Foi um sucesso a participação dela no primeiro semestre e agora ela volta para falar sobre o assunto de doenças reumáticas. Mas a minha pergunta para o ouvinte é a mesma do primeiro semestre. Você tem uma doença reumática? Conhece alguém que a tem? Você está concorrendo ao livro Companhia na Crise. Pois é, Um Mês com Joe Dani e Philip Yancey. Este livro é fantástico, gente. O livro foi escrito na época do Covid-19. Você deve querer ganhar através do nosso concurso cultural, através do 0 operadora 11 97418 1456. Você pode fazer uma pergunta para a doutora Ellen, você pode responder a nossa pergunta ou você pode comentar o tema e estará concorrendo a este livro fantástico. Pois é, também você pode comentar através do YouTube. O link é youtube.com/RTMBrasil. Então, o Conversa Franca começa agora. Muito bem, eu queria que a doutora Ellen de Carvalho nos contasse quem ela é. Olá, Dora, olá a todos, é um prazer estar aqui de volta. Então, eu sou uma pessoa bem simples, eu sou uma pessoa muito curiosa e desde criança eu sempre gostava de saber dos porquês, né? Como é que as coisas funcionam, como é que a natureza das coisas evoluem. E isso eu consegui encontrar na reumatologia. Reumatologia é uma especialidade relativamente nova e que ainda tem muitas respostas a várias perguntas. Eu tenho minha formação no estado do Rio de Janeiro, me formei em 1984 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vou completar 40 anos agora no fim do ano. Tenho 3 anos de especialização em reumatologia, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou pesquisadora, sou palestrante, fui preceptora por vários anos, formando vários reumatologistas que estão espalhados aí de norte a sul do Brasil e até no exterior. E também fui presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília em 2003 e 2004, e talvez por isso eu agora ocupo a cadeira 38 da Academia Brasileira de Reumatologia. Para o meu lazer e descanso, já que isso dá muito trabalho, né? Eu gosto muito de fotografia, eu gosto de viajar, eu já pratiquei muitos esportes radicais, já entrei nas páginas dos médicos radicais, mas agora eu sossego um pouco na história da arte e fotografia. E cinema também. Cinema também, vamos bater muitos papos sobre isso. Doutora Ellen, quais as principais doenças reumáticas? Eu diria que não existe principais doenças, e sim as que são mais comentadas nas redes sociais, porque para nós todas são principais e importantes. Então, as que mais a gente vê que as pessoas trazem dúvidas é o lúpus, é a gota, é a artrite reumatoide, a osteoporose, principalmente a osteoartrite,
que é uma patologia que acomete todo mundo, né? Que como um amigo meu diria, é quem viver terá. Então, é uma doença que acomete mesmo ao longo dos anos, né? Que chega no final da vida. E doenças reumáticas raras, como fazer o diagnóstico destas doenças? As doenças raras, elas têm um conceito que a gente tem que pensar. Elas acometem até 65 pessoas num grupo de 100 mil outras pessoas. Isso é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Atualmente, existem 7 mil doenças raras catalogadas, e no Brasil, em torno de 12 milhões de pessoas com esse diagnóstico de doença rara. O que diferencia as doenças raras das outras doenças é que 72% delas são genéticas. Então, é muito comum encontrarmos essas doenças de início na infância. Então, mas como são raras, são de difícil diagnóstico, elas às vezes demoram uns 10 anos para que o paciente saiba que possua essa doença e comece um tratamento. O que também é difícil, porque quando você tem poucos pacientes com uma doença, você não consegue fazer pesquisas em cima de algum medicamento específico, e também pelo desconhecimento da classe médica, por aquela raridade na frente dela, então o diagnóstico ele demora a ser feito. Agora, no primeiro programa, a senhora deu uma pincelada sobre as doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? As doenças autoimunes, elas acontecem quando o nosso organismo se descontrola, né? A nossa imunidade se descontrola por algum motivo que geralmente é desconhecido. Vou dar um exemplo. Se você tem uma infecção bacteriana ou por vírus, o seu organismo vai produzir anticorpos. Então, aqueles anticorpos, eles circularão no seu corpo para eliminar aquele organismo, jogar fora e você ficar bem, ficar saudável, com saúde novamente. Só que existem algumas condições que podem descontrolar essa formação de anticorpos, principalmente por fatores genéticos, ou então fatores do meio ambiente, como poluição, como estresse. Então, esses anticorpos eles vão ser produzidos descontroladamente e eles vão começar a reconhecer o seu próprio corpo como sendo um estranho, como foi o vírus, como foi a bactéria. Então, ele vai começar a atacar o seu coração, o seu pulmão, a sua pele, intestino, tireoide, o que ele estiver à frente, que ele identifique que seja muito parecido com aquele órgão invasor da infecção, que é um dos exemplos, né, de causa de doenças autoimunes que aconteceu em algum momento da sua vida. E quais os benefícios da precocidade do diagnóstico? Todas as doenças reumáticas, elas evoluem com muita inflamação. Inflamação destrói cartilagem, destrói articulação. Então, aquela articulação destruída, o que acontece? Ela leva a deformidades. Ou você vai perder a flexão e extensão daquela articulação, ou você vai perder volume, um membro vai ficar diferente do outro, ou seja, vai interferir na sua qualidade de vida, principalmente pelo processo inflamatório crônico. Então, uma doença autoimune ou uma doença reumática em geral, ela pode deixar sequelas se não tratada. Agora, o que é a gota? A gota é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no nosso organismo. Também tem fundo genético, ela é mais comum no homem. E o que é o ácido úrico? O ácido úrico é um processo final do metabolismo do nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? Existem vários processos químicos acontecendo para a gente andar, a gente falar, a gente digerir um alimento. Então, isso tem um processo final de alguns elementos que são produzidos nesse metabolismo que não serve mais para o nosso corpo. Então, nosso corpo precisa eliminar. E na gota,
ele não consegue eliminar esse processo final de metabolismo que se chama ácido úrico. Então, ele vai depositar no rim, formando cálculos renais, ou então debaixo da pele, formando os tofos, ou então na articulação, causando uma dor muito intensa, que geralmente acontece no final do dia, à noite. O paciente se queixa que a dor é tão intensa que não consegue nem tocar o lençol em cima. E como a dor, o processo inflamatório é de uma rapidez enorme, aquela distensão da cápsula provoca uma dor grande, a ponto da pessoa querer um alívio imediato. Então, ela corre para o pronto-socorro, mesmo que sendo de madrugada, para poder retirar aquele líquido que se formou pelo processo inflamatório. Querido ouvinte, você pode ganhar este livro, Companhia na Crise. Um mês com Joe Doni e Philip Yancey. Pois é, você quer ganhar da editora Mundo Cristão? Então você pode, através do 0 operadora 11 97418 1456, falar sobre o tema, fazer uma pergunta ou responder a nossa provocação. E você? Tem uma doença reumática? Conhece alguém que a tem? Você pode também participar através do youtube.com/rtmbrasil. A minha pergunta para a doutora Ellen: outra doença reumática é o lúpus. O que é? O que a senhora pode falar para as pessoas acometidas por ela? O lúpus também é outra doença autoimune, onde existe o descontrole da formação de anticorpos. Então, os nossos anticorpos começam a reconhecer o nosso próprio corpo como sendo um agente nocivo para nós. Então, ele vai produzir anticorpos contra o pulmão, contra o coração, contra o rim, contra a pele, mas isso não é um cenário geral para todo mundo. A depender de cada pessoa, o lúpus pode ser leve ou pode ser grave. Então, o lúpus ele pode se manifestar exatamente só na pele. Então, o que a gente chama de lúpus cutâneo articular. O paciente tem um comprometimento da pele, tem um comprometimento articular, é facilmente compensado com medicação e fica bem. Com o único aviso que o médico faz é do paciente não tomar sol, porque o sol ele faz ressurgir as lesões e ativar a doença também. Nos casos mais graves, o lúpus ele pode comprometer o rim ou o pulmão. Então, o paciente apresenta líquido no pulmão para processo inflamatório, aquele pulmão pode diminuir de tamanho, o rim pode parar de funcionar, isso pode ser rápido ou pode ser demorado. Então, vai depender muito do paciente, muito da genética do paciente, do estilo de vida do paciente. Então, o meio externo também vai favorecer um lúpus mais tranquilo ou não. Eu vejo o lúpus como se fosse um leque. Então, se você abre um leque, cada pastilhazinha daquele leque é um tipo de manifestação do lúpus, tanto do mais leve quanto do mais grave. Então, quando você tem um diagnóstico de lúpus, não é uma sentença de morte. Então, vai depender de todos esses fatores que eu falei. Muitas vezes também as pessoas se confundem que a presença do FAM no exame de sangue significa ter lúpus, mas isso não é verdade. O FAM ele pode aparecer em pessoas normais, sem nenhuma patologia, que nunca irão desenvolver lúpus na vida, como também, às vezes, tem alguém na família com uma doença autoimune e desenvolve aquele FAM positivo, mas também sem desenvolver a doença. Nesse caso do FAM positivo, é importante procurar um reumatologista para avaliar toda a história clínica e fazer outros exames que complementam esse exame de FAM positivo, antes de achar que está com lúpus. E aí, se for o caso da doença, a gente começa a tratar e o paciente fica bem na evolução, né, da doença. Ah, tem esperança, que bom, uma palavra boa. Agora, o que é febre reumática?
A febre reumática, ela já é uma doença que acomete de 5 a 15 anos. É uma faixa etária bem mais jovem. Então, vai pegar a população, né, as aglomerações, tanto que hoje em dia, nos países desenvolvidos, a febre reumática a gente nem encontra mais, mas os países subdesenvolvidos, como o nosso, por exemplo, ainda ela é frequente. Ela vem desde uma infecção por estreptococo, que é um tipo de bactéria que acomete a nossa garganta, né, a faringe. Então, aquela criança vai ter uma faringite, algumas semanas depois, geralmente umas 3 semanas depois, ela vai apresentar dor e dificuldade de caminhar nas articulações. Essa dor e dificuldade de caminhar, ela é mais uma queixa do que visível. O médico ou o familiar pode olhar aquela juntinha da criança e parecer que não tem nada, mas ela sente muita dor naquele local. É uma dor que migra, ela uma hora está no joelho, uma hora está no tornozelo, no cotovelo, geralmente pega grandes articulações. E o paciente também tem febre, também tem manchinha no corpo, pode ter nódulos em lugares extensores, na parte extensora das articulações. E quando acomete o sistema nervoso central, nós temos uma forma neurológica chamada coreia. Isso acontece muitos meses depois da primeira infecção, daquela faringite, então às vezes você até esquece que teve uma faringite no passado, e ela se manifesta com movimentos involuntários. Então, é um bracinho que mexe, uma perna que mexe de repente, a mímica facial que muda de vez em quando, é uma criança que começa a ficar irritável ou deprimida. Então, isso pode ser sinal de coreia. Lembrar que existe a especialidade, a reumatologia pediátrica. Então, na primeira queixa articular de uma criança, é importante levar ao reumatologista pediátrico. Eu falo em criança porque é difícil a febre reumática acometer o adulto, pode até os 40 anos de idade, mas a faixa de 5 e 15 anos é que é mais frequente. Então, quando tem um diagnóstico de febre reumática num adulto, desconfie, acredite que possa ser uma outra doença. Agora, as doenças reumáticas podem afetar a visão? Por exemplo, a conjuntivite é uma reação da artrite reativa? Sim, a artrite reativa é aquela artrite que acontece quando existe uma infecção à distância. E existe essa tríade, né, de artrite reativa com conjuntivite, com uretrite, e que a conjuntivite ela é muito importante para diagnóstico, faz parte do quadro clínico e ajuda muito no diagnóstico. É tratável com antibiótico, melhora, a menos que o paciente evolua com uma cronicidade desse caso. Mas o olho também pode ser afetado por outras doenças, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide tem um quadro mais leve, mas ela pode perfurar a esclera num quadro mais grave de escleromalácia perfurante. Existe também a uveíte, que pode acontecer nos pacientes com espondiloartrite anquilosante. Então, as uveites, elas podem começar a ser um aviso de que a espondiloartrite vai estar acontecendo, vai começar a acontecer. Ela pode evoluir sozinha, como uma doença autoimune também, ou ela pode acontecer mais tarde, já com a espondiloartrite em tratamento. Então, o olho é um órgão que é muito comprometido nas doenças reumáticas. E quais as doenças reumáticas que mais atingem as crianças? A artrite idiopática juvenil, eu diria que é uma doença que nós mais tememos, porque é uma doença, é uma artrite que acomete quando a criança está em desenvolvimento. Então, traz sequelas graves. Hoje em dia já existe tratamento muito melhor do que no passado, então nós conseguimos ver adultos com sequelas de artrite idiopática juvenil que desenvolveram a doença em época que não existia ainda um bom tratamento, porém hoje nós temos imunobiológico que nós podemos sim usar em crianças e a evolução é bem diferente do que era no passado.
Então, a criança consegue evoluir bem, sem comprometer e sem sequelas. Então, o importante sempre é o diagnóstico precoce. E o nosso bate-papo hoje é com a doutora Ellen de Carvalho, ela que é médica reumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E nós estamos hoje, através do nosso concurso cultural, trazendo para você a oportunidade de ganhar Companhia na Crise, um mês com John Donne e Philip Jansen. Pois é, na época do Covid-19, este livro foi escrito e nós queremos que você ganhe. Por isso, você tem que participar através do 0 operadora 11 974181456 ou você pode ir no nosso link no YouTube, youtube.com/RTMBrasil. Corra para lá, comente o tema, faça a sua pergunta. Agora queremos que a senhora fale um pouquinho sobre o corticoide usado no tratamento das doenças reumáticas. Por que o corticoide usado no tratamento das doenças reumáticas pode favorecer o aparecimento da osteoporose? O corticoide, ele é um anti-inflamatório hormonal. Ele é um substituto, até às vezes, em algumas situações, dos anti-inflamatórios que nós compramos facilmente nas farmácias. Só que o uso dele é perigoso, exatamente por isso. Uma das consequências do uso indiscriminado do corticoide, além do diabetes, além da aterosclerose, além de piorar a hipertensão arterial, além de piorar a cardiopatia para quem já tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ele pode evoluir para osteoporose. Por quê? Porque ele ajuda a reabsorção do osso, ele vai comprometer aquele osso reabsorvendo e também impedindo que haja nova formação óssea. Além disso, o corticoide, ele impede a absorção do cálcio que nós ingerimos durante a dieta. Então, o osso vai ficar fraco, vai haver chances de fratura e isso é muito grave, porque a osteoporose, em qualquer idade, com fraturas, ela pode até evoluir com embolia gordurosa e afetar o coração com morte súbita. Então, não devemos só pensar na osteoporose como fraturou, o ortopedista vai consertar e tudo bem. Não, isso é uma coisa bem mais grave. Então, hoje em dia, existe já um consenso geral entre os reumatologistas da gente usar uma dose máxima de 5 miligramas até no máximo de 3 meses, e nós evitamos doses altas. É claro que em situações de emergência nós vamos usar um corticoide endovenoso numa dose mais alta, porém é dose única ou então intramuscular, mas sempre evitando a automedicação. Então, o corticoide é uma medicação que você toma e você sai dançando balé. Né? Então, às vezes, a vizinha tomou e achou maravilhoso e você quer fazer também. Então, isso é um risco, exatamente por causa do uso indiscriminado do corticoide e suas complicações. Então, nunca faça corticoide sem orientação médica. Então, vem a outra palavra e a outra pergunta. Qual é o maior erro cometido por pessoas com doenças reumáticas? Seria a automedicação? Indiretamente é. Por que a pessoa se automedica? Porque ela não procurou o médico. Então, esse daí eu acho que é a principal também complicação, né? Pior problema das pessoas que têm doenças reumáticas é não procurar um especialista para tratar o seu caso, achar que eles mesmos podem se tratar, procurar causas e tratamentos na internet. Isso é errado. Então, quanto mais você retarda o início do seu tratamento, maior chance de você ter sequelas. E a automedicação é um ato que não deve ser adotado por ninguém,
porque não tem aquele conhecimento, não sabe o que está tomando, qual a complicação que esse remédio também pode trazer, ou seja, os efeitos colaterais. E quando o médico escolhe um determinado tratamento para um paciente, ele leva tudo isso em conta, não só o efeito, não só a eficácia, como os efeitos colaterais e também o sinergismo que aquele medicamento pode ter com outros medicamentos que aquele paciente faz. Então, o médico é a profissão adequada para tratar o paciente, porque nós temos uma formação, seja em farmacologia, nós temos a prática clínica de nossos ambulatórios, temos a nossa formação em faculdade, toda dedicada a saber qual é a medicação e quem pode se beneficiar com ela. Muito bem, gostaria que a senhora deixasse as suas redes sociais para que os nossos ouvintes pudessem acompanhar o seu trabalho. Eu tenho uma página no Instagram, que é o dra.elendecarvalho, e também, como coordenadora da Comissão de Mídias e Tecnologia da SBR, eu recomendo que vocês visitem o @reumatologista, que tem também muitas informações numa linguagem fácil de se entender, existe interação também, então perguntas são feitas, nós respondemos, e é importante que seja uma fonte de conhecimento que vocês tenham com fidedignidade, né? Isso é importante hoje em dia nas redes sociais, nós vemos muitos palpites e nem todos são tão verdadeiros. Então, é uma fonte baseada em evidências, em pesquisas científicas e com especialistas naqueles assuntos. Bom, para terminar o nosso bate-papo, gostaríamos que a senhora desse uma palavra de encorajamento para os nossos ouvintes de casa. Eu vou repetir uma coisa que eu falei na outra entrevista. Diante de uma doença, algum processo que vocês estejam desenvolvendo, que não esteja fazendo bem ao seu organismo, vocês relaxem, procurem viver cada dia como se fosse o último, procure por distração, por desenvolver a sua espiritualidade, ao invés de correr para o Google e procurar saber o que é essa doença, qual remédio que você vai usar, vê bula, lê bula, deixa isso para o médico. Nós somos preparados para entender o que está acontecendo com você e com certeza temos fontes muito melhores do que o Google. Então nós frequentamos congressos, nós temos nossa formação em faculdade, nós temos fontes que são baseadas em evidências para oferecer o que é melhor para você, para essa situação que você está vivendo. E lembrar que o estresse, a preocupação, não só desencadeia doenças, como piora as doenças. Então, se você tentar sozinho resolver o seu problema, você está fazendo o contrário, você está piorando o seu problema. Então, deixa para o médico resolver. Uau! Mas terminamos o nosso programa, mas não saia daí, porque logo após o intervalo nós vamos contar quem foi o ganhador do nosso concurso cultural. O livro Companhia na Crise, de John Donne e Philip Yancey, foi escrito durante a epidemia do Covid-19. Mas eu, Dora Bomilcar, te espero para uma próxima semana, para mais um Conversa Franca. A produção desse programa contou com a participação da Michele Gomes e da Stefanie Cerqueira. E na mesa de som, no corte de câmeras, o nosso querido Kim. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.